Ó Pai, em o nome do Senhor Jesus, a igreja iniciou cantando que o Senhor é santo, Ele dando a expressão máxima de louvor, que é aleluia, louvado seja o teu nome. Em o nome do Senhor Jesus, que a tua igreja, aqui neste lugar, em Belo Horizonte, em Minas Gerais, no Brasil e no mundo, se volte para a consagração ao Senhor, nesses tempos em que se proclama o antideus e que o Deus deste mundo é o Estado. Em nome do Senhor Jesus oramos para que haja despertamento, tanto pelas redes sociais, quanto pela igreja aqui presente, no precioso nome de Jesus. Amém. O louvor pode permanecer onde está, e da mesma forma os pastores podem se assentar, por favor. Que bom estarmos aqui nesta manhã linda, gloriosa, de sol, apesar de um tempo chuvoso, faz parte do início do verão, do fim da primavera, mas estamos aqui, em meio a inverno, outono, primavera, verão, vivendo na presença do eterno Deus, aquele que é o único digno de receber louvor, adoração, gratidão do seu povo e também de perceber que o seu povo se santifica em dias em que a santificação já não é mais peso para o contexto em que vivemos. Diga-se de passagem, nunca foi em tempo algum, senão para aqueles que eram sagrados ao Senhor e que conheciam o sagrado e que possuíam uma experiência única, marcante, envolvente e abrangente com o Senhor, mais tarde com a pessoa do Senhor Jesus. Nós vemos aqui a história de Sansão. Sansão não foi o único nazireu. João Batista também foi. Samuel também foi nazireu. Num certo sentido, Jesus também foi nazireu, apesar de ter se aproximado de mortos e os ressuscitado. Mas, basicamente, esses três nazireus, Samuel, Sansão e João Batista, se destacaram no nazireado. E interessante que Samuel, como profeta, destacou-se. João Batista, profeta, destacou-se. O machado está posto à raiz das árvores. E ele deixava bem clara esta manifestação, de uma forma clara, nítida e insofismável, falando sobre o governo que ali estava colocado e falando também, ministrando sobre a situação do povo e preparando o caminho para que o Redentor viesse, antecedendo ao batismo do Senhor Jesus. Ele já falava: após mim virá outro do qual não sou digno de desatar as sandálias dos seus pés. Ora, homens como esses se destacaram em momentos de crises. O mundo nunca viveu momentos de paz. Paz em alguns lugares, guerras em outros lugares. E a principal guerra que nós temos nos dias de hoje e tivemos também no passado, era a guerra não contra a carne, não contra sangue, mas contra principados e potestades que sempre operaram nas regiões celestiais, nas hostes da maldade e também contra aquilo que representa a presença do Senhor ou contra aquilo que é Deus. Vivemos num mundo hoje onde o ateísmo é proclamado a céu aberto,
onde as igrejas em vários lugares, em vários países europeus, diga-se de passagem, falamos muito da Europa, eu que tenho origem europeia, tanto portuguesa quanto italiana, digo-lhes que a Europa conseguiu trazer avanços para o mundo, mas também solapar o mundo com suas guerras, com seus conflitos e agora com o seu ateísmo. Vemos na Inglaterra igrejas sendo fechadas e sendo transformadas em boates, coisas que aqui no Brasil propostas estão sendo feitas por grupos que têm no Estado o seu Deus, o seu Senhor. Mas também da Europa vieram homens que ministraram a palavra, que pregaram a palavra e que mesmo em tempos difíceis não se encurvaram ante ao ateísmo, ante ao mundanismo. E da mesma forma nos Estados Unidos da América do Norte, onde nós tivemos os nossos pais na fé, que hoje ainda apresentam sinais de ateísmo de uma forma veemente, apesar de termos ainda igrejas abençoadas. E eles querem trazer isso para a nação brasileira. Em outros países que os senhores sabem muito bem, para que eu não dê nenhuma conotação política, o que eles fazem com os cristãos, como eles nos tratam, como nos maltratam, como como estão vilipendiando a nossa vida e ainda tirando a nossa vida. Mas nós estamos num lugar onde ainda proclamamos o evangelho de salvação e onde ainda podemos viver a santidade ao Senhor. E os tempos agora são tempos de consagração ao Senhor. Não dá mais para servirmos ao Senhor indevidamente. Não dá mais para servirmos ao Senhor de qualquer maneira. Ora, todos nós queremos viver na glória, nós podemos ouvir um amém? Amém. Todos nós queremos passar todo o nosso tempo após essa vida aqui com o Senhor, podemos ouvir um amém? Amém. Aí fica-lhes a pergunta que não foi por mim feita, mas por um homem de Deus. Se queremos passar toda a eternidade aos pés do Senhor, perto do Senhor, contemplando e vivenciando as maravilhas dos céus, porque é que hoje tempo não temos para nos colocarmos diante de Deus e as nossas orações são curtíssimas e as nossas orações são ínfimas e as nossas orações são até mesmo corriqueiras e são orações que às vezes aprendemos e repetimos como rezas e não temos gasto um pouco de tempo ou um tempo maior para nos consagrarmos ao Senhor, para o jejum, para a oração, para a leitura da palavra, para a comunhão com aqueles que comunhão têm com o Senhor. E esse tempo não é dedicado, mas queremos passar uma eternidade com o Senhor. É um paradoxo tremendo, é um disparate tremendo e é uma tremenda contradição. Se quisermos estar e se pudermos estar, e por certo estaremos com o Senhor, o treinamento começa agora, o exercício começa agora, porque nós estamos um tanto quanto preocupados com esses tempos odiernos, com esses tempos modernos, onde trabalhamos, onde nos dedicamos, onde ralamos, onde estamos empregados, desempregados, ou como empreendedores, ou como trabalhando, e até mesmo trabalhando na obra do Senhor, realizando a obra do Senhor, sem que levemos o povo a uma consagração devida. Nós, líderes, precisamos estar atentos a este contexto mundial em que vivemos. E quando eu digo nós líderes, eu não digo apenas nós líderes que ministramos na casa do Senhor, no ministério pastoral, ou no ministério evangelístico, ou no ministério missionário.
não apenas no ministério diaconal, não apenas no ministério de líderes de departamentos, mas todos nós devemos estar levando nas células, levando em nossos grupos familiares e levando os nossos familiares a uma consagração, e as nossas conversas devem estar sempre pautadas por coisas concernentes ao Senhor, não que não devamos conversar coisas concernentes ao mundo odierno em que vivemos, ao mundo presente em que vivemos, porém, esta não deve ser a nossa tônica normal. A nossa tônica normal de conversarmos sobre as coisas do mundo torna-se a normalidade no mundo espiritual. Talvez você diga, seria fanatismo se falássemos do Senhor o tempo todo? Pergunto-lhes, será fanatismo vivermos com o Senhor por toda uma eternidade? É chegado o momento, então, de reflexão. É chegado o momento, então, de revermos votos de nazireado. Homens de Deus não se aproximavam de cadáver, pelo menos 3 deles. Homens de Deus não bebiam nada da uva. Homens de Deus não cortavam seus cabelos, e se não me engano, Sansão, por exemplo, tinha 7 tranças, e cada trança representava uma coisa. Talvez você diga, eu não tenho muitos cabelos, poderei colocar tranças nele. Não, nada disso. O voto do nazireado no Novo Testamento é alguma coisa que vem de dentro para fora. Não quero me aproximar de coisas mortas, ou seja, não quero me aproximar de filosofias vãs que me separam do amor de Deus e que à morte, por certo, me levarão, e me levarão à morte espiritual, porque é isso que eles querem fazer, desde as academias, desde as universidades, até as escolas, até as músicas cantadas, até aos programas que assistimos na televisão indevidamente, até as músicas que ouvimos que cada vez pioram mais, porque mais imorais, sem falso moralismo, mais imorais são. Não, é muito mais do que isso. É vivermos com simplicidade na presença do Senhor e dizendo, Ele é o Senhor e eu sou completamente dependente dEle e tenho um voto de nazireado. Não quero me apresentar diante das filosofias mortas deste mundo, da ciência morta deste mundo, dela não quero me apresentar, não que eu deva viver como um ermitão lá no meio do mato, mas estando aqui, vivendo na presença do Senhor, sabendo separar as coisas, porque aquele que é do Senhor é separado, apesar das coisas estarem ao seu lado, apesar das coisas estarem ao seu redor, é separado na maneira de pensar, é separado na maneira de falar, é separado na maneira de vestir, é separado na maneira de conduzir seus negócios, suas coisas dentro da integridade, da sinceridade e da honestidade. Essas coisas se nos são de fundamental importância. Não é nos encurvarmos diante dos deusinhos deste mundo, dos pequenos ídolos deste mundo, mas é estarmos sempre com o coração voltado para o Senhor dos exércitos, que sempre está conosco e está em nós, porque Cristo em vós é a esperança da glória, e a esperança da glória não pode ser perdida do nosso coração. Nós estaremos para sempre com Ele, Ele é o Senhor. Isto aqui é passageiro, o mundo passa e a sua concupiscência, mas o que faz a vontade do Senhor permanece para sempre. E se quisermos permanecer para sempre, é permanecermos na vontade do Senhor aqui e agora, na nossa casa, a sós, quando estivermos com o Senhor, no nosso trabalho, sem demonstrarmos farisaísmos, sem apontarmos o dedo para os erros dos outros, mas procurando viver de uma maneira simples,
íntegra, moderada na presença do Senhor, esperando que Ele nos arrebate, porque para sempre com Ele nós estaremos, e a preparação é agora. Este era o chamado do fariseu. O fariseu era chamado, como já disse, para não se aproximar de coisas mortas. Deixem a filosofia do mundo. O fariseu era chamado, ou nazireu, Nazã, consagrado para sempre será, Nasa ou Nazã, consagrado para sempre será. Não se aproximar da alegria do mundo, não que eu não possa me alegrar no mundo, mas há uma palavra mais forte que diz: alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos no Senhor. E pergunto-lhes, como está a minha e a nossa alegria no Senhor? Temos nos regozijado nele ou temos sofrido nele? Porque se com ele sofremos, podemos nos regozijar nele, apesar do paradoxo e da contradição que possa parecer ao mundo. Porque a nossa alegria não está em termos isso ou em termos aquilo. Podemos até ter momentos de felicidades por coisas que se nos apresentam à frente e que vêm como conquistas, porque podemos conquistar, porque podemos realizar, porque podemos produzir, mas entregar todas essas coisas aos pés do Senhor, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. A nossa cultura, o nosso entendimento, o nosso saber, os nossos bens naturais ou os nossos bens materiais que temos aqui como dispenseiros e mordomos que somos, neles podemos ter alegria, mas a nossa alegria inefável é no Senhor, que nos concede todas essas coisas, não por nossas forças, mas porque Ele nos fortalece, porque Ele nos infunde forças. Não pense o senhor, não pense a senhora, que por suas forças naturais você vencerá. Nós somos mais que vencedores por aquele que nos amou. E eu vejo pessoas que venceram naturalmente no mundo e que sofreram muito no final de suas vidas, porque perceberam e entenderam que a riqueza maior estava no Senhor. E quantos exemplos nós temos disso? O nazireu não podia se alegrar com as coisas do mundo, mas se alegrar no Senhor. Não podia chegar perto de cadáveres e não podia cortar o seu cabelo, porque o cabelo era símbolo, o cabelo comprido era símbolo da vergonha. A mensagem da cruz é símbolo da vergonha. Hoje nós que carregamos a mensagem da cruz, carregamos sobre nós o símbolo, o estigma, a marca da vergonha, porque maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. E os nossos cabelos compridos hoje são a marca da cruz, ou as marcas da cruz que trazemos conosco como símbolo de vergonha, como símbolo da vergonha do Filho de Deus ter morrido no nosso lugar, para que, envergonhados espiritualmente, não estivéssemos para sempre, ainda que zombados deste mundo, pelo fato de sermos chamados de Bíblias, de crentes, de fanáticos, de ladrões, de mau caráter, de exploradores. Quero dizer-lhes uma coisa: somos do Senhor e trazemos as marcas da cruz na nossa vida, e isso não foi diferente do apóstolo Paulo, que exerceu durante alguns momentos, principalmente em Corinto, quando seus cabelos cresceram, que exerceu também parte do nazireado. O nazireado pode ser por todo um tempo, por toda uma consagração, mas pode ser por tempos também. Eu vejo que pessoas se consagram nos dias de hoje ao nazireado por um certo tempo, mas a realidade é que o nazireado é para todo o tempo, mas também pode ser por um tempo definido. E desde que você não deixe, ao deixar esse tempo definido, não mergulhe nos tempos do mundo, no sistema do mundo, nas coisas do mundo. É preciso estarmos atentos para não trocar
o nosso voto de nazireado por nenhuma Dalila da vida. E Dalila não é especificamente uma mulher, é um espírito, é o espírito que esse mundo tem. Ali para Sansão era uma mulher, mas o espírito que estava nela fazia com que ele se encantasse por ele, e assim, desta maneira, caísse na esparrela, caísse no mundo, caísse num lugar onde Deus não queria para si, e ele acabou revelando o seu segredo. Seus segredos espirituais são só para você, sua vida com o Senhor são tão somente para você. É claro que o mundo verá, mas a sua maneira de orar, a sua maneira de jejuar, a sua maneira de consagrar-se ao Senhor, a sua maneira de ler a Bíblia, a sua intimidade com o Senhor é com o Senhor, e você deve tê-la apesar de, e você deve tê-la independentemente de, mas pode partilhá-la também. Mas você deve ter a sua intimidade com o Senhor. Entra lá no teu quarto, fecha a porta do teu quarto em segredo, e o teu Pai que está em segredo te abençoará. Nós devemos ter nossos momentos de consagração ao Senhor, de entendimento com o Senhor, para dele recebermos as orientações, as explicações e aquilo que Deus tem para o nosso viver diário. Se você não fizer, se o senhor ou se a senhora não fizer isso, ou se eu não fizer, eu estarei tão somente levado, eu estarei levado a cair no espírito de Dalila e ser traído por minhas próprias palavras. Mas quando eu me dedico ao Senhor, quando eu a Ele me consagro por sua palavra, quando eu entendo a eficácia do seu sangue sobre a minha vida e a importância do seu sangue, e hoje participaremos da ceia do Senhor, lembrando que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado, e andamos na luz como Ele na luz está, e tendo comunhão uns com os outros, e não dividindo o corpo de Cristo, mas unidos no propósito de caminharmos juntos para a nova Jerusalém celestial, que por mais que zombem de nós, que por mais zombavam dos nazireus, que por mais zombavam daqueles que não se aproximavam dos mortos, não bebiam a alegria desse mundo, e que também não cortavam seus cabelos e tinham um símbolo da humilhação, e por mais que nos humilhem, nós sabemos, porque uma experiência pessoal, não com a religião, mas uma experiência pessoal com o Senhor Jesus tivemos, e ninguém poderá tirar isso de nós, e nós estaremos para sempre com Ele, queiram os ateus ou não, queiram os filósofos deste mundo ou não, queira a OMS deste mundo ou não, queiram as filosofias deste mundo ou não, nós estaremos com Ele, porque Ele está em nós, e Cristo em vós é a esperança da glória. Não percam isso de vista, não percam a visão daquilo que Deus tem para o Senhor. Ora, quando Sansão se perdeu, e se perdeu por um tempo, quando Sansão foi traído por sua vaidade, quando Sansão foi traído por um amor indevido, quando Sansão foi traído pelo fato dele mesmo ter preferido ao Senhor e traindo aquilo que o Senhor havia dado ao seu coração e colocado diante de sua vida, ele acabou sendo cegado, teve os seus olhos perfurados. Não tenhamos os nossos olhos perfurados por este mundo, porque o que este mundo quer fazer conosco é que os nossos olhos não vejam a glória de Deus em nós revelada, e que será revelada cada vez mais pela pessoa do Senhor Jesus, a partir do momento em que com Ele comungarmos mais ainda, mais glória nós teremos, e mais vitória nós teremos, e mais os nossos olhos estarão abertos, porque serão iluminados. E se os teus olhos forem bons,
santificados pelo Senhor, todo o nosso corpo, toda a nossa vida, todo o nosso ser, espírito, alma e corpo, iluminados também serão. Veremos a glória do Senhor, veremos o que está à nossa direita, veremos o que está à nossa esquerda, o que está à nossa frente, o que passou para trás, veremos as imagens, o que fizemos e o que não fizemos, consertaremos e andaremos para sempre com o Senhor. Ninguém poderá tirar isso de nós, não há dinheiro que pague, não há preço que pague, não há prazer que pague, não há momento específico que pague, não há 2 horas num quarto especial que pague, não há dinheiro no bolso que pague, porque eu sei que foi pago um alto preço para que contigo nós fôssemos, para que com vocês fôssemos uns com os outros, e juntos subiremos para sempre com o Senhor, e com Ele estaremos ali sim. Não percamos isso de vista, não ceguemos os nossos olhos, estejamos sempre consagrados ao Senhor. O mundo passa e a sua concupiscência, mas o que faz a vontade do Senhor permanece para sempre. Queiram os infiéis ou não, queira o mundo ou não, queira aquele que às vezes inadvertidamente não sabe, queira aquele que às vezes por falta de conhecimento não sabe, queira aquele porque a palavra ainda não se lhe chegou ao coração, também não tem entendimento, e queira aquele que tem entendimento, mas que é do mal, e que é preparado pelo mal, e que prepara o mal contra nós, queira ele ou não, nós somos do Senhor, pelo Senhor e para o Senhor, e com ele continuaremos. Tentaram nesses 2000 anos destruírem a igreja do Senhor e não conseguiram. Nero tentou destruir a igreja do Senhor e não conseguiu. As religiões tentaram destruir a igreja do Senhor e não conseguiram. O mundo político procurou destruir a igreja e não conseguiu. O fascismo, o nazismo, o comunismo tentaram destruir a igreja do Senhor, mas há 7.000 que não dobraram os joelhos a Baal, e nós fazemos parte desses 7.000 que não dobraram os joelhos a Baal. E eu tenho dito uma palavra séria, senhoras e senhores, há tempo de resgatarmos os nossos filhos. Talvez alguns se sintam feridos, muitos dos nossos filhos, criados na igreja do Senhor, foram para o crime. Muitos dos nossos crimes estão nos morros entrincheirados. Quantos daqueles 26 que foram fuzilados não conheciam ao Senhor Jesus por um tempo? Quantos estão entrincheirados por aí e vivendo uma vida de perdição, uma vida inadequada, uma vida desassistida pelo Senhor, porque assim o desejaram. Mas nós estamos em oração para que esses filhos sejam resgatados das drogas e dos crimes, para que os nossos filhos sejam resgatados deste momento em que nós estamos vivendo, onde o homem já não é homem, onde a mulher já não é mulher, onde alguém é isso, onde alguém é aquilo, e onde nem podemos mais nos manifestar, porque corremos o risco de receber um processo, mas Deus liberta os nossos filhos dessas coisas também. Deus os liberta também, e Deus não permitirá que eles sejam violentados nos banheiros públicos do Brasil. E eles se levantarão como voz profética, porque nós temos adolescentes se levantando nas universidades, se levantando nas escolas como voz profética, dizendo: não nos submeteremos a isso. A marca da besta não é apenas uma injeção que possamos tomar, não é apenas um símbolo que podemos ter. A marca da besta está em vários lugares de diversas formas,
mas a besta não está em nós e não queremos nenhuma marca dela, porque estamos marcados e selados pelo sangue do Senhor Jesus na nossa vida, e a Ele glória, honra e louvor, e não cederemos, não arredaremos pé da nossa fé em Cristo Jesus. Salvemos nossos filhos, salvemo-nos a nós mesmos, porque às vezes também não estamos vivendo uma vida de oração que deveríamos viver, não estamos vivendo uma vida de consagração, às vezes a dupla, a tripla jornada de trabalho nos faz dar muitas coisas aos nossos filhos, nos faz trazer coisas para casa, nos faz às vezes tirar até a fome, porque nós sabemos que a fome está batendo, mas que a fome do Senhor não saia do seu coração, e que dele você se alimente, para que outras coisas se lhe sejam acrescentadas. Salvemo-nos a nós mesmos, salvemos aos nossos filhos, não se canse de orar e de interceder pelos seus filhos que estão separados do Senhor, que falam mal da fé, que falam mal da igreja, que falam mal do Senhor Jesus. Orem por eles, não precisam pagar o preço, tenham o prazer da oração e do jejum em favor deles, para que eles voltem a se render ao Senhor e serem usados neste mundo escabroso, calamitoso, que se nos apresenta à frente, e Deus haverá de levantá-los como nazireus. E ainda podemos salvar nossos netos. Eu disse semana passada que eu estou orando com os meus netos, eu estou orando com a minha netinha linda, cantando corinhos para ela, lendo a palavra para ela, ela fica com os olhinhos abertos. Ah, pastor, o que é que o senhor quer dizer? Quero dizer que estou introjetando a palavra no seu coração, e lâmpada para os pés dos meus netos é a palavra do Senhor, luz para os caminhos dos netos dos senhores e das senhoras é a palavra do Senhor. Não nos esqueçamos disso, não precisamos brigar, não precisamos levantar a voz, não precisamos discutir, é apenas viver a vida de nazireado que o Senhor tem para nós, longe de coisas mortas, longe dos prazeres deste mundo. Não que eu não possa me alegrar indo num parque de diversões, não que eu não possa me alegrar com um esporte que não seja aquele que traz morte, destruição, guerra e briga, não que eu não possa conversar com alguém e ir para um sítio e ali mergulhar numa boa piscina, desde que eu saiba nadar e que esteja com as roupas adequadas para fazê-lo, não que eu não possa ir numa praia com vestes adequadas para ali também me divertir, mas sabendo de uma coisa, que Deus me proveu aquilo para que eu pudesse adorá-lo também, e não aquilo ser um fim em si mesmo. Alegre-se no Senhor, alegre-se nas coisas que o Senhor fez, mas não se estribe nelas. Alegre-se na casa, no apartamento, no bom carro, ou no carro mais simples que você tem, mas saiba que não é Ele quem te conduz é o Senhor. Ele pode te levar a alguns lugares, mas a sua condução está no Senhor, a sua vida está nele, é dele, por ele, para ele, que são todas as coisas. Salvemos os nossos netos, salvemos nossos sobrinhos, salvemos nossos avós, salvemos nossos tios, salvemos nossos irmãos, enviemos a eles pelas redes sociais músicas que encham o coração das pessoas, cânticos que encham os corações das pessoas, palavras que encham os corações das pessoas, e não porcarias para maldizê-las e levá-las ainda a reproduzir essas porcarias. Partam sim para as redes sociais, mas com aquilo que é justo, e com aquilo que é agradável, para que também através delas a palavra de Deus possa fluir, e as pessoas possam receber, e essa palavra ser introjetada, ir até para o subliminar dessas pessoas, de suas mentes, e quando precisarem de alguma coisa, se lembrarão de uma palavra que você deixou para elas. Tempos difíceis, tempos
terríveis, mas tempos de servir ao Senhor, de amar ao Senhor intensamente, de perdoar, de viver, de poder sorrir, embora tenhamos tribulações, embora tenhamos certos desafios na nossa vida, mas entendendo uma coisa, que se Deus é por nós, quem será contra nós?